Bom, vamos seguir com o programa para agora impressionar você um pouquinho mais. Nós vamos nos aproximar de histórias de vida de pessoas diferentes, como você e eu. A repórter Bárbara Fava foi até o Museu da Pessoa aqui em São Paulo e encontrou muitas coleções incríveis num arquivo de impressionar. Vamos ver? Você já imaginou um museu em que você faz parte da obra? Eu estou falando do Museu da Pessoa, que foi criado em 1991 e tem como finalidade reunir histórias de vidas em um grande acervo virtual. O que é o Museu da Pessoa, Rosana? O que consiste esse museu? Bom, o Museu da Pessoa é um museu onde a gente coleciona, guarda, preserva e dissemina a história de vida das pessoas. Quando a pessoa dá o seu depoimento, a gente pede para ela selecionar de 10 a 20 imagens que resumem a trajetória de vida dela. Então a gente conta também a história daquela pessoa através das imagens. Então tem o casamento, primeira comunhão, trabalho, juventude, escola, infância. Que são como se fossem coleções. Coleções. Então toda entrevista, o depoimento ele é processado, ele é transcrito e é feito um vídeo dele e as imagens são digitalizadas, que é um museu digital. Todo esse depoimento e as imagens são tagueadas, o que vai permitir depois que você acessar no portal por palavras-chave. Então, se você quiser ver, todo mundo falou sobre infância, sobre a cidade de São Paulo, sobre Natal, sobre mãe. Então, quem quer visitar o museu não precisa vir aqui, não é uma coisa física que você fica olhando, né? Não. É uma coisa virtual. Então... É virtual, é só entrar no www.museudapessoa.net. A internet ajuda muito vocês agora, né? Imagina que antigamente não era assim. Como que vocês armazenavam o advento da tanta internet é recente na história, né? Porque a ideia sempre foi conectar as pessoas a partir das suas histórias de vida. Então, no começo, que não tinha internet, a gente conseguia disseminar essas histórias fazendo produtos. Então, por exemplo, a gente fez o Memorial de São Paulo Futebol Clube, todo baseado em história oral. A gente entrevistou do presidente à cozinheira do time. Do São Paulo eu não saio. Você quer vir comer aqui, você vem, mas do São Paulo eu não saio. E quem vem visitar aqui o museu também? Vem muitas escolas, essa visita ela corrobora para as escolas, desconstruir aquela imagem clássica de museu, que no museu sempre está a história de alguém, de algum herói, que não, aqui você encontra a história das pessoas comuns. Se o aluno está aprendendo sobre migração, a gente procura selecionar depoimentos que falem disso para mostrar até a diversidade de versões, as múltiplas versões da história. Então eu acho que isso que é o bacana do museu. E a gente faz umas atividades com criança, então a gente sorteia uns nomes. Então você vai falar sobre infância, você vai falar sobre beijo, você vai falar... E aí eles têm que se colocar e contar uma história daquilo. E é muito engraçado que como eles passam a se conhecer melhor depois dessa roda, mesmo estudando junto. Que essa é a máxima do museu. Uma história pode mudar o seu jeito de ver o mundo. Eu acho que não só escolas, né? Somos muito procurados por emissoras de televisão buscando personagens, histórias interessantes. Fiquei curiosa agora para saber se tem alguma história marcante que você lembra para dividir com a gente, porque são 17 mil deve ter muitas. São muitas histórias, muitas. Agora me ocorre assim uma que é do seu Sinair. Ele começou como seringueiro, foi garimpeiro e hoje é garrafeiro. Morou com os índios e ele por 5 vezes foi ser batizado. Nossa. E na véspera do batizado, o padrinho morria. Gente! Então, é um filme. Isso que eu ia falar, a ficção imita a vida, né? A vida parece mais irreal do que a ficção.
Qualquer pessoa tem uma história para contar? Toda a vida de uma pessoa é um livro ou é um filme, isso de qualquer pessoa. Eu acho que o que o museu faz, ele estimula a pessoa a criar uma narrativa da sua história de vida. Aí eu fico pensando se eu tenho alguma história para falar, que a gente fica pensando nisso, né? Porque parece que tem que ser uma coisa muito importante. Não, tudo é importante. Você, às vezes, nem se dá conta. A gente começa perguntando dos avós da pessoa, as origens, passa pela infância, pela escola, pergunta o que comia, como é que eram as festas de Natal. Às vezes a pessoa termina a história emocionada, fala, poxa, eu não sabia que eu tinha tudo isso. Bárbara, meu amor, um beijo especial para você, querida. A repórter Bárbara Fava deu hoje para a gente aqui uma ótima dica para o final de semana. E sem dúvida nenhuma, vale muito a pena visitar o Museu da Pessoa. Adorei! Outro beijo, Bárbara, para você.